Lidando biblicamente com a ingratidão das pessoas. Lidando biblicamente com a ingratidão das pessoas. A ingratidão é uma experiência comum a todos os seres humanos. Em algum momento da vida, todos nos deparamos com situações em que nos sentimos não reconhecidos ou menosprezados por aquilo que fizemos ao próximo. No entanto, a Bíblia nos instrui sobre como lidar com essa realidade de maneira que glorifique a Deus e nos mantenha firmes na fé. A ingratidão pode gerar sentimentos de tristeza, revolta e desmotivação. Muitas vezes, nos perguntamos por que pessoas que ajudamos não demonstram gratidão. No entanto, como cristãos, precisamos entender que nossa motivação para fazer o bem deve estar firmada em Deus e não no reconhecimento humano. Neste estudo, vamos analisar exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram ingratidão e extrair lições valiosas sobre como lidar com essa situação de maneira piedosa. Jesus Cristo, o maior exemplo de amor e misericórdia, mas também de rejeição e ingratidão. Ele curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Lucas 17, 11 e 19. Mesmo diante da traição de Judas e da negação de Pedro, Jesus continuou amando e cumprindo sua missão. Esse episódio nos ensina que devemos continuar praticando o bem, mesmo quando não recebemos o reconhecimento esperado. Moisés libertou os israelitas da escravidão no Egito, mas frequentemente enfrentava murmuração e ingratidão do povo. Números 14, 1, 4. O povo, ao se ver em dificuldades, esquecia rapidamente os milagres que Deus operava através de Moisés. Ainda assim, ele intercedia pelo povo e permanecia fiel a Deus. Esse exemplo nos mostra que, mesmo diante da ingratidão, devemos manter nossa missão e depender da direção de Deus. Davi foi fiel ao rei Saul, mas recebeu perseguição em troca. 1 Samuel 18, 6, 9. Davi teve diversas oportunidades de revidar, mas escolheu confiar na justiça de Deus. Ele escreveu muitos salmos expressando sua dor e confiança no Senhor, o que nos ensina a levar nossas emoções a Deus em oração e confiar que Ele é nosso juiz. José do Egito ajudou seus irmãos, mas foi vendido como escravo por eles. Gênesis 37, 23 e 28. José enfrentou anos de sofrimento, mas nunca perdeu sua fé. No final, ele entendeu que Deus transformou o mal em bem. Gênesis 50, 20. Essa história nos ensina que Deus pode reverter qualquer situação de injustiça e ingratidão para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Entender que a ingratidão é uma realidade da vida. A Bíblia mostra que a ingratidão faz parte da natureza humana. 2 Timóteo 3, 2. Saber disso nos ajuda a não nos surpreendermos ou desanimarmos. Manter uma atitude de serviço e amor, independente da resposta. Colossenses 3, 23 e 24 nos ensina a trabalhar como se fosse para Deus e não para os homens. Gálatas 6, 9 nos encoraja a não desanimarmos de fazer o bem, pois colheremos no tempo certo. Perdoar e não guardar ressentimentos. Efésios 4, 31 e 32 nos orienta a abandonar toda a amargura e a sermos bondosos e compassivos, perdoando como Cristo nos perdoou. Buscar reconhecimento e recompensa em Deus e não nos homens. Mateus 6, 1, 4 nos ensina que Deus vê todas as coisas e recompensa aqueles que fazem o bem sem buscar reconhecimento humano. Orar pelos ingratos. Mateus 5,44 nos ensina a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Diante dessas lições, podemos aplicar esses princípios em nossas vidas da seguinte forma: avaliar nossas expectativas, não esperar reconhecimento humano, mas confiar que Deus vê todas as nossas boas obras. Cultivar a gratidão. Apesar da ingratidão dos outros, podemos ser exemplos de gratidão genuína. Permanecer fiéis a Deus. Mesmo quando não somos reconhecidos, devemos continuar nossa caminhada com fidelidade. A ingratidão pode ser dolorosa, mas a Bíblia nos mostra que podemos vencê-la com fé, amor e perseverança. Devemos continuar servindo a Deus e ao próximo, lembrando que nossa recompensa vem do Senhor
e não dos homens. Quando enfrentarmos a ingratidão, que possamos seguir o exemplo de Cristo e responder com graça, amor e perdão. Que possamos aprender a lidar com a ingratidão sem permitir que ela endureça nossos corações, mantendo-nos firmes na esperança e no amor de Deus. Se inscreva para continuar recebendo ensinamentos que irão abençoar sua vida.